nós vamos falar de bem-estar. E por que nós vamos falar desse assunto, então, Eli? Pois é, esse é um daqueles assuntos que a gente fala que é assunto infinito, mais um, né? Que Todos os delícia. nossos assuntos são infinitos, né? Então Sim. tem muito conteúdo e a gente não tem intenção de tratar tudo, né? Não temos a Uhum. menor intenção de fazer isso, né? Certo. A gente fez algumas escolhas aqui para a nossa pauta de hoje até, né? Sim. Mas assim, o que eu acho curioso também, interessante de comentar, é que às vezes, né, como a Juliana falou, né, a pessoa fala, ah, que ótimo, né, tô precisando, né, a Juliana Uhum. falou. Mas eu conheço algumas pessoas que têm um pensamento oposto, na verdade, né, que fala assim, nossa, como, né, a gente passando por um momento tão difícil, né, no planeta, né, vamos dizer Quarentena, assim, né, pandemia. quarentena, pandemia, um monte de gente sofrendo, né, um monte de gente morrendo, como que a gente vai falar de bem-estar, né, não está na hora de falar esse tipo de coisa, né? Principalmente que bem-estar tem relação direta com felicidade, né? Uhum. Só que aí, para quem pensa assim, né, o convite que eu faço é refletir da seguinte maneira, né? Que se você está bem, né, se você cuida do seu bem-estar, né, você fica mais capacitado, né, vamos dizer assim, para ajudar as outras pessoas, para encontrar soluções, né? Então, a primeira abordagem é a gente ter empatia, claro, né? Entender a dor do outro, né? Procurar é, ver o ponto de vista do outro, né? O que está faltando, o que está doendo. Uhum. Mas num segundo momento, a gente tem que agir, né? Entrar em ação, tentar ajudar, né? Fazer o possível para melhorar a vida de todo mundo, né? E se você não está bem, você não consegue fazer isso, né? Sim. Então imagina se todo mundo adoece ao mesmo tempo e ninguém é capaz, né, De cuidar de do outro, né? ajudar, de cuidar do outro. Aí sim seria um problema, né? Sim. Então o convite que eu faço aqui é cuide sim do seu bem-estar, né? Cuide do bem-estar de quem está próximo de você. Isso você já vai estar fazendo muita coisa, né? Então, o nosso tema de hoje é sobre isso, né? Fizemos aqui algumas escolhas porque é tema infinito, como eu Sim. falei, mas vamos que vamos, né? É bem legal, bem legal. Somos apaixonados por esse tema, né, Eli? Até porque É quando a gente muito. fala de bem-estar, na própria ciência, a gente pode conectar isso como felicidade também no senso comum, né? Quando Sim, a gente observa do ponto de vista até dos antigos filósofos, né? Existem até basicamente duas grandes linhas antigas que falam disso, né? Uma que é o eudaimonismo e outra que é o hedonismo, né? Uma é que isso. fala a respeito de que para a gente de fato ter bem-estar, ter felicidade, ter essa sensação positiva, ela está relacionada a gente se esforçar para isso, né? A gente usar as nossas virtudes, a gente usar nossas forças, né? E com base no uso de tudo isso, a gente passa a ter uma felicidade, um bem-estar mais perene quando a gente se esforça. E tem outra linha Uhum. que diz que a felicidade, que esse bem-estar também está atrelado a prazeres mais simples, como tomar um sorvete, comer um chocolate, fazer coisas que a gente gosta, né? Fazer uma compra, por exemplo, também, até associando com consumo, né? Só que o É, bem-estar que vem a partir daí, ele tende a ser menos perene, né? E mais rápido, isso. mais fugaz, né? Essa linha fala de afastar dor e aproximar prazer, né? Que é uma coisa que não é duradoura, né? Sim, É sim. isso. Excelente ponto. E aí a gente pode até pensar, como você falou, como é um assunto muito amplo, né? A gente tem aí, por exemplo, algumas pessoas, algumas empresas, e até a mesma ciência que fala a respeito disso, né? Tem o Uhum. Inspire do tal Ben Shahar, né? Que é cuidar de 5 dimensões, né? Espiritual, física, intelectual, relacionamento e emoções. Tem também o PERMA, que é o que a gente mais vai focar aqui hoje da psicologia positiva, e tem também os Uhum. 5 domínios, né, do Tom Rath, né? O que você diz dos cinco Isso. E do domínios, Eli? Harper. Fala um pouquinho dele pra É, gente, por favor. o domínio do físico, né, do social, comunitário,
do Carreira. financeiro e carreira, isso. Maravilha. Então ele também trata esses 5, né? Então, na verdade, assim, teorias, né, de felicidade e bem-estar, a gente tem várias, na Sim. verdade, né? Uhum. E a gente escolheu aqui a gente falar um pouquinho mais do PERMA, né? Que é do Martin Seligman, né? Isso. Só que o que é interessante, né? O que conecta tudo isso, né? Que são teorias atuais, né? Com o que você falou antes, né? Ainda considera, né, a eudaimonia e o hedonismo que foi tratado pelos filósofos gregos lá na antiguidade, né? Então, principalmente a linha do Aristóteles, né? Com a eudaimonia, isso está muito ligado com as teorias atuais, né? Então, isso é muito bacana, né? Então a gente só melhora, né? E só faz a gente admirar cada vez mais o Aristóteles, né? Uma coisa impressionante, né? Fabuloso, né? Fabuloso, fabuloso, E quando né? a gente pensa com um bem-estar, a gente também pode citar o Timothy Galwell, né? Que ele fala que o resultado é potência menos interferência, né? É aquilo que a gente tem Isso. capacidade de entregar, de ser positivo e tirar da frente o que atrapalha, né? E aí, quando a gente Isso. conecta tudo isso, o que mais a gente poderia falar a respeito disso, Eli? Olha, assim, primeiro, né, quando a gente fala de potencial, né? Então, o que é o potencial, né? É aquilo tudo que eu posso, né, fazer, realizar, alcançar, né, como ser humano, né? Só que eu não alcancei ainda, né? Então, Uhum, quando a gente fala de potencial, se eu posso fazer, né, sou capaz de fazer, mas ainda não fiz, uhum. né? E atrelado aqui a esses conceitos todos que a gente está falando, né? Felicidade e bem-estar, tem relação direta com esse conceito, né, de potencial. Né? Quando a gente fala de funcionamento otimizado, né, como a gente falou semana passada, né, Uhum. o que é, né, uma das coisas que está aí, né, é você realizar todo o seu potencial, né, que é você ir em caminho em direção, né, ao florescimento humano, né, que é a realização do potencial máximo, né. Que delícia! A Lu até falou aqui que E, está lendo o livro do Timothy. Olha que legal! maravilhoso, né? É Sim. isso aí. E quando a gente fala de interferência, né, que você disse potencial menos a interferência tem de monte, né? E hoje, né, a gente vai falar um pouquinho aí de estresse e ansiedade, né, que a gente costuma falar que é o mal do século, né? Todo Uhum. mundo sente, né? Então vamos falar um pouquinho disso também, né? Nesse contexto todo, como a gente pode tratar esses temas, né? Maravilha, maravilha. Então, em resumo, a gente poderia dizer que hoje nós falaremos do potencial que vem do PERMA e da minimização da interferência que viria do estresse para a gente aprender a lidar com ele. Seria isso, correto, É né? isso aí. É isso aí, Maravilha, corretíssimo. maravilha. Você quer falar um pouquinho a respeito Melhor dizendo, posso tomar liberdade de falar agora um pouquinho da psicologia positiva, então? Claro, por Então favor. vamos lá, vamos lá. Minha amiga, eu fico tão feliz quando eu estou aqui junto contigo, compartilhando essas coisas, que para mim isso é bem-estar, isso é É isso aí. felicidade, né? E, Digo mesmo. que maravilha, né? Aí eu diria o seguinte: hoje eu tenho uma consciência muito clara do porquê eu me sinto assim. Nós temos, né, Aham. minha amiga? Nós temos. É. E isso vai ao encontro da psicologia positiva, né? E por que a gente escolheu a psicologia positiva para falar? Porque é um assunto atual, é comprovado cientificamente as coisas que tem aqui, né? Começou no final da década de 90 por Martin Seligman, né? Onde eles perceberam que o que a gente precisa de fato, além de tirar a dor, né, das pessoas, é potencializar aquilo que elas têm de virtude, né? Aquilo É. que elas têm de melhor, né? E aí que entra a psicologia positiva, falando a respeito de 5 pilares do bem-estar, né? A psicologia positiva fala que nós temos 5 pilares, que é o PERMA, né? E o que vem a ser isso? Martin Seligman com seus amigos estudaram desde Aristóteles, né, conforme você citou e eu citei, hedonismo, eudaimonia, dentre outras coisas,
que o que gera realização nas pessoas é quando elas usam as suas virtudes e forças de caráter, né? E Uhum. essas virtudes e forças de caráter foram consolidadas em 6 virtudes que são realizadas por 24 forças de caráter, né? E quando a gente tem consciência de quais são as minhas forças de assinatura, né? A gente passa a usá-las de maneira consciente para fazer o que eles chamam nos 5 pilares da psicologia positiva de PERMA, né? Então, exemplificando aí, né? No meu caso, eu tenho 6 forças de assinatura dentre as 24. Amor ao aprendizado, humor, amor, gentileza, gratidão e esperança. Quando eu uso essas forças de maneira equilibrada e consciente, eu tenho PERMA, que é os 5 pilares da psicologia positiva do bem-estar. Mas o que é PERMA? P vem de Positive Emotions, emoções positivas. Então, quando eu Uhum. estou aqui contigo, eu até me arrepio de emoção gostosa. Eu estou tendo positive emotions. Por quê? Nesse exato momento eu estou usando de amor ao aprendizado, que é gostar de aprender e de compartilhar, né? É o Uhum. primeiro item do bem-estar. O segundo é engagement, engajamento, do PERMA, né? P-E-R-M-A. Como que eu tenho engagement? Quando eu estou fazendo algo que eu gosto, quando eu estou compartilhando de maneira equilibrada e me desafiando um pouco acima daquilo que eu tenho. Então, por exemplo, quando nós vamos preparar essa live, a gente senta, se reúne, estuda, aprofunda e vai um pouco além do que a gente sabe. E aí, quando a gente entra no engajamento, a gente nem percebe a hora passar, né? É Minha isso prima aí. querida está aqui com a gente, Fabiana. Oi, Vá, Uhum. tudo bem, querida? Então, a gente tem engajamento e não percebe a hora, né? O R Aham. vem de Positive Relationship, relacionamento positivo. Tendemos a ter um relacionamento mais positivo quando a gente está usando as nossas forças de caráter com quem está ao Aham. nosso redor. O M vem de meaning, de propósito, de significado. E aí a gente conecta que o meaning, o propósito do significado da psicologia positiva, significa eu devolvo para o mundo o que eu tenho de melhor, né? E no meu Uhum. caso, nesse exato momento aqui, eu estou usando de amor ao aprendizado. Eu uso de humor também, faço brincadeiras no meio do caminho, né? Eu uso de gratidão, ser grato por estar aqui com você e com todo esse pessoal nos assistindo, né? Eu uso de amor cuidando de pessoas individualmente, né? E assim por diante. E o A, que é o último do PERMA, né? O A vem de accomplishment ou achievement, que é realização. Quando a gente tem a clareza do que eu sou bom em fazer, do que eu gosto, que são as forças de caráter de assinatura, que cada um de nós tem um conjunto, e eu faço o uso delas de maneira consciente e equilibrada, eu tenho muito mais realização com sensação de menor esforço. Aí é o supra-sumo da história, né? É isso É, aí. e dizendo um pouquinho das virtudes, né? Quando a gente fala das virtudes especificamente, né? Das 6 que eu comentei, que são executadas por 24 forças. A primeira delas é sabedoria, que isso, inclusive, foi um estudo feito com vários povos. Foi feita uma pesquisa ao redor do mundo com 55 cientistas, que eles consolidaram tudo isso. Tem até um livro, Character Strengths, do Peterson, Christopher Peterson e do Martin Seligman, que consolida tudo isso. Então, todos Aham. nós, seres humanos, temos 6 virtudes com 24 forças, mas cada um de nós tem de 5 a 7 forças de assinatura. Falando de virtude, então, sabedoria serve para a gente evoluir constantemente, né? Eu executo a sabedoria, por exemplo, com a força amor ao aprendizado, né? Uhum. Segunda virtude, coragem, que é a eu entrar em ação mesmo perante o desconhecido. Então eu continuo agindo e realizando, mesmo perante coisas que me desafiam, que eu não tenho conhecimento. Aqui, por exemplo, eu tenho a bravura, que é de fato entrar em ação perante desafios que a gente está vivendo. Terceira virtude, nós temos aí a humanidade. A humanidade
é aquela virtude que faz a gente estreitar relacionamento um a um. Ó, o meu primo Denis aí dando boa noite. Boa noite, primo. Boa noite. Então, a humanidade me ajuda a estreitar relacionamento um a um. Debaixo da virtude humanidade, para citar uma força, eu tenho, por exemplo, a generosidade ou gentileza, que sou eu ter 5 minutinhos para ajudar alguém e sentir prazer com isso. A quarta virtude é a equidade, que é uma virtude que é para fomentar relacionamento em grupo. Aí aqui eu tenho, por exemplo, a liderança, que é liderar um grupo em relação, em rumo a um objetivo, né? A quinta é a temperança, que é lidar com os desafios de uma maneira equilibrada, né? A sexta é a espiritualidade, que sou eu entender a minha relação com os meus próximos para com o mundo e desses para comigo. E quando a gente tem essa clareza e executa tudo isso de uma maneira que equilibrada, com consciência, aí de fato a gente passa a ser feliz e ter bem-estar no caminho, na jornada, no processo, e não só quando conclui a execução de uma meta, né? Igual aqui, nós estamos nesse exato momento. Nesse exato momento, eu estou literalmente em perma. Eu estou tendo positive emotions, engagement, positive relationship, meaning e accomplishment. Isso é a chave do bem-estar, segundo a psicologia positiva, né? É isso mesmo, maravilhoso, excelente resumo, Okay. né? Porque esse assunto é longo, né? Mas resumiu muito bem, né? Obrigado, minha querida. E até para dar uma sugestão aqui para as pessoas, né? Mas como é que eu sei quais são as minhas forças, né? Aí vem uma sugestão para vocês do que vocês podem fazer. Entrem no site que se chama www.viame.org. viame.org. Lá tem o questionário para você descobrir quais são suas forças de caráter. Você respondendo as perguntas que está lá, ele vai ordenar suas 24 forças e as suas de assinatura são as primeiras forças. E aí você passa a observar você usando essas forças. Ok? É isso aí. E aí, eu acho que a gente pode também falar um pouquinho mais de cada pilar desse, né? Dando alguns exemplos, né? Dicas de desenvolver, né? Acho que a gente pode falar rapidamente sobre isso, né? Boa! Então, por exemplo, o primeiro, que é de emoções positivas, né? Então, alguns exemplos de emoção positiva, né? Você falou aí um exemplo que até você está sentindo no momento, né? Mas a gente pode falar, ó, de que é alegria, gratidão, serenidade, interesse, né? Orgulho, esperança, tudo isso é emoção positiva, né? Então tem muitas emoções positivas, né? Inspiração, divertimento, né? A Márcia está perguntando, né? Como conseguir esse bem-estar para quem tem ansiedade e depressão? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, tá? Depressão eu não prometo, mas ansiedade sim, né? Vamos falar um pouquinho disso, tá bom? Então, essas emoções positivas, elas são mais parecidas, vamos dizer assim, com o hedonismo, né? É aquela coisa que elas são passageiras, né? Elas acontecem e vão embora. Então, portanto, né, para você aproveitar isso, você tem que estar presente no momento que elas estão acontecendo, porque elas vão embora, né? Então, você tem que aproveitar aquele momento que está acontecendo, aquela interação com alguém, ou uma atividade que você está fazendo, mesmo que seja sozinho, não importa, né? Mas você tem que aproveitar quando aquilo está acontecendo para você viver, sentir verdadeiramente aquela emoção positiva, porque senão ela vai embora. Então, essa eu acho que é a principal, né, dica em relação à emoção positiva. E né? como que eu posso fazer para viver o momento presente, Eli, então? Seria a próxima pergunta, acredito, né? Não, e assim, né, uma das dicas, né, é praticar a atenção plena, né? E tem muitas formas de fazer isso, né? E tem técnicas para você fazer isso com mais facilidade, né? Para você desenvolver isso com mais facilidade. Que é tema para outra live, inclusive, né? Mas assim, uma coisa bacana de falar aqui,
Ó, a Ângela entrou. Boa noite, Ângela. É bom que você está com a gente. Uma coisa bacana de falar é assim, né? A gente fala que a atenção plena é no presente, né? Que é Uhum, onde a vida acontece, não é sim. isso? Então, quando você está muito preso, pensando, né? Fica pensando muito no que já aconteceu, né? No passado, a gente fala que isso é excesso de passado, né? Então, você tem tendência a sofrer depressão quando Uhum. acontece isso, né? Tecnicamente dizendo, né? Vamos falar assim. Já o contrário, né? Se você fica pensando muito no futuro, né? O que ainda está por acontecer, né? Você tem a tendência a ter ansiedade, né? Porque é Uhum, alguma coisa que ainda não aconteceu, mas você fica focado naquilo, né? uhum, Então, excesso de passado, excesso de futuro, né? Isso traz emoções ruins, emoções negativas, né? Então, uhum, só no presente é que é possível você ter mais bem-estar, né? Você ter foco e você ter mais felicidade, né? sim. Então, uma das coisas aqui é você realmente prestar atenção no que você está pensando, né? E tentar colocar sua atenção no que está acontecendo agora, né? Passado, a gente olha só para aprender, né? Eu penso no passado, eu olho para o passado para aprender alguma coisa que aconteceu, né? E o futuro, eu olho para fazer planos, né? Porque a minha ação de hoje vai interferir no que vai acontecer amanhã, né? Eu Sim, olho no futuro para fazer plano, né? sim. Mas eu tenho que viver e realizar as coisas no presente, né? Então, Uhum, fazer plano é realizar coisa no presente, né? Senão o sim, plano não se realiza, né? sim. Porque é só hoje, só agora que eu posso realizar alguma coisa, né? A única coisa que a Então, gente tem é o presente, em resumo, né? exato, exato. Então, uma dica é prestar atenção nisso, né? Onde é que está o seu pensamento, E em né? cima disso, a gente poderia até dizer algumas coisas conectadas à questão da atenção plena, né? Ele, do mindfulness, né? É. Uma coisa que eu gosto muito, até conectando com o que a Márcia falou, né? Até deixando claro, né? Nós aqui não somos psicólogos e não temos Uhum. conhecimento profundo para adentrar nesse território, né? Até para deixar claro que o nosso papel aqui não é esse. A gente pode, digamos assim, passar sugestões baseadas na ciência e no que a gente entende e conhece e que pode ajudar, né? É. Ilustrando para a Márcia, pegando o gancho além da atenção plena, que a gente pode fazer meditação diariamente, né? Ouvindo um áudio diariamente, depois a gente pode até conectar a esse IGTV, a essa live que a gente está colocando aqui, alguns links para as pessoas olharem, né? Uhum. Eu gosto muito de ilustrar que, naturalmente, o nosso cérebro tem um viés negativo mais forte do que o positivo, né? Uhum. Então, a gente tem a tendência de dar mais potência, dar mais atenção e dar mais foco no que acontece de errado, né? E isso é uma coisa natural do nosso cérebro e foi o que nos fez sobreviver, inclusive, né? Por É. milhares de anos, né? Quando a gente fala dos nossos antepassados que não tinham casa, não tinha caverna, eles tinham que estar atentos para não serem mortos por um bicho, por exemplo, Uhum. né? Só que a nossa sociedade evoluiu de uma forma que hoje nós estamos aqui nessa live e está cada um de nós na sua própria casa ou em algum lugar seguro, sem medo de vir um bicho nos devorar, né? E aí a gente precisa, por exemplo, usando de atenção plena, de mindfulness, desacelerar o cérebro nas reações e a prestar atenção nos pensamentos e sentimentos para que a gente escolha com mais consciência e atenção a intenção do que a gente quer fazer, né? É. E aí vem uma sugestão que eu gosto muito, que vai ao encontro da psicologia positiva, que é o caderno da gratidão. O caderno da gratidão é a gente pegar literalmente um caderno e buscar todos os dias escrever nele 3 coisas boas que aconteceram no nosso dia. Olha que Uhum. interessante o que a gente está fazendo nesse momento.
Quando eu rastreio o meu dia, procurando pelo que aconteceu no meu dia, eu estou treinando o meu cérebro a olhar o que aconteceu de bom. É literalmente, é igual eu malhar o músculo, né? Quando eu malho o músculo cresce. Quando eu malho o cérebro, exercitando pensamentos e com foco de buscar coisas positivas, eu passo a fazer o meu cérebro treinar a olhar o que aconteceu de bom. Isso me faz diminuir o viés negativo e aumentar o viés positivo, né? Exato. E acrescento um desafio, você tentar não repetir as coisas no dia a dia, né? Então, se hoje você falou, por exemplo, que você comeu, né, uma refeição saborosa, por exemplo, amanhã você não fala disso, fala de outra coisa, né? Você vai ver quanta coisa você vai conseguir colecionar nesse caderno de gratidão, não é isso? Excelente. E tem uma coisa muito interessante, né, Eli? Eu estava conversando sobre isso com a minha mãe ontem, né? Tudo vai do ponto de vista que a gente coloca nas coisas. Tudo, Aham, tudo, sim. né? E por isso que eu gosto muito da frase do Sartre, né? Não importa o que a vida te dá, importa o que você faz com o que a vida te dá, né? Então, quando eu aprendo a colocar uma interpretação positiva no que está acontecendo e a me perguntar se o que eu estou pensando, sentindo e fazendo me levam em um rumo onde eu atinjo melhor os objetivos que eu quero, aí a coisa muda totalmente de figura, né? Totalmente de Exatamente, figura. Porque exatamente. nas minhas interações com as pessoas, em geral, tende a ser onde acontece o maior risco de nós termos desgaste, principalmente agora na quarentena, todo mundo dentro de Aham, casa, né? Às vezes eu falo uma palavra que para mim ela tem um significado e para você tem outro. E para mim é, a palavra é carinhosa e para você essa palavra é ofensiva. é, Se a gente comunica de maneira clara, você me fala, Dani, essa palavra X que você me falou não me faz bem, a gente se alinha, esclarece e eu te explico que a palavra X, quando eu falo, para mim significa amor para você, por aham, você. E para você essa palavra pode significar alguma coisa que não seja positiva. Quando a gente se sim. alinha e esclarece isso, a coisa muda totalmente de figura, né? Fica É muito isso mais aí, que é fácil. comunicação, né? Comunicação e relacionamentos, né? Ah, o Sim, Rafa entrou aí e falou: Fala, queridos, fala, Rafa. Quanto opa, tempo, meu amigo? maravilha, Seja maravilha. bem-vindo. E pegando aí um pedaço do que você falou, né? Ainda em relação à psicologia positiva, né? Essa questão de viés negativo que a gente tem natural, né? Que a gente traz isso, né? Das nossas origens, né? De Sim, ancestrais. O bacana da psicologia positiva, que ela difere, né? Da psicologia tradicional, que ela traz um olhar assim para a gente focar nas coisas que funcionam, no né? que funciona Então é o bem, né? famoso foca no que funciona bem, né? Uhum, E não aquela questão de focar assim para tirar a dor, né? Isso a psicologia tradicional, né? Vamos dizer assim, faz muito bem isso, né? Ela tá ali para tratar de doença, de distúrbios, né? E isso faz muito bem, né? A uhum, psicologia, a psiquiatria. Já a psicologia positiva, ela tem a preocupação de olhar, vamos dizer assim, para indivíduos saudáveis, né? Vamos falar assim. Então, uhum, como eu posso desenvolver o máximo do meu potencial como ser humano, né? uhum. Então, eu sou uma pessoa que não tenho nenhum distúrbio, não tenho nenhuma doença, e eu quero florescer, né? Eu quero atingir o meu máximo de potencial, eu quero ser feliz, né? Como é que faz isso? Então, a psicologia positiva trata disso. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de depressão, né, não é a psicologia positiva que vai tratar, mas ela pode ajudar a evitar. E a Né? diminuir um Essa que é a pouco, né? ideia. É, o que em geral a gente percebe, ainda mais eu que estou no finalzinho, na reta final do mestrado em psicologia, né? Eu li alguns artigos que dizem o seguinte, por exemplo, até falando especificamente do caderninho da gratidão,
É óbvio que, voltando a falar, não somos psicólogos, né? Nós trabalhamos com desenvolvimento humano, com base em estudos científicos, com base em coisas que a gente acredita e que a gente percebe que funciona, né? Mas nós não temos profundidade de conhecimento para isso. Mas E, olha só, Dani, a Márcia, que é psicóloga, ó, ela escreveu: não são psicólogos, mas pensei da mesma maneira em relação aos relacionamentos e à palavra. Muito bom, obrigada, Márcia. É isso aí. Obrigado pela É, observação. A Lu também falou a respeito é, do significado que damos para as coisas, né? Na prática, o que a gente bota de interpretação é o que a gente pensa e não o que o outro de fato falou. É louco isso, né? exato. Olha que interessante. É. E até para fechar o parênteses da questão da gratidão, né? A Martin Seligman comprovou que o caderno da gratidão diminui a possibilidade da pessoa ter os eventos depressivos, né? Isso não Aham, significa que ela não deva procurar um psicólogo ou, dependendo, um psiquiatra para se sim, tratar, porque muitas vezes a gente tem desequilíbrios da química do organismo e isso é, precisa ser regulado, né? Então a claro. gente precisa Uhum. estar funcionando bem, né? E quando a gente observa a respeito do uso do caderninho da gratidão, quando a gente eleva o viés positivo, naturalmente a gente tende a diminuir o viés negativo. E isso gera um equilíbrio, né? A Bá falou alguma coisa. Ajuda também pessoas com transtorno e que estão compensadas. A Bá é psiquiatra deles também, né? Ah, Estão aqui maravilhoso. conosco. São Então meus podem ajudar a primos. gente aqui, né? Pode nos ajudar, com certeza. Com É. certeza. E aí, né, Dani, o foco no que funciona é justamente, né, resgatando o que a gente falou até agora, né? Entender quais são as minhas forças, né? E usá-las da melhor forma possível todos os dias, de maneira diferente, né? Então, isso vai me trazer bem-estar, né? Ao invés de eu focar só no que me falta, né? Porque muitas vezes as pessoas focam na falta, né? E Uhum, não no que tem. E aí fica na falta, né? Porque uhum, aquilo ali é um problema, aquilo ali é um obstáculo, e uhum. a pessoa muitas vezes não tem nem motivação para agir, né? Para andar, porque ela só está vendo a falta, né? Mas quanta força você tem aí que não está enxergando e não está aproveitando, né? Sim, Essa esse é o convite, né? sim. Então o caminho do autoconhecimento, por exemplo, assim um caminho, como é que eu vou dizer, indispensável, né? É Maravilha. Para indispensável, é todo mundo, né? fundamental para bem-estar e felicidade para todo mundo, Para né? Para todo todo ser mundo, humano. né? Porque senão você não tem essa clareza, né? E, portanto, não consegue aproveitar todo o seu potencial, como a gente está falando aqui, E né? tanto das coisas boas quanto das ruins, né? Porque quando a gente observa, a gente aceitar a nossa sombra é essencial, né? Para que a gente aprenda a lidar com isso e a evitar as armadilhas que a gente cai quando a gente tem a clareza do que eu não gosto, do que me faz mal, porque aí eu passo a evitar tudo isso, né? É, e eu gosto Alguém de falar. diga. Ah, vamos ver. Como podemos fazer para mudar o foco e passar a enxergar a positividade do dia a dia? Quem que falou? Eu perdi o nome aqui. Paloma Paloma. Paloma. Fontes. Paloma Fontes. Excelente pergunta, Paloma. Olha só que maravilha, né? É, a gente tem aqui uma questão, né, de novo, é assunto infinito, né? Sim, Mas é uma escolha, na verdade, né? um Eu treino, né? escolho, é um treino e uma escolha, né? Então Uhum, é aquele famoso sair do piloto automático. Presta atenção no que você está pensando, presta atenção no que você está falando, no que você está sentindo, né? uhum. E procure enxergar a questão, o lado positivo de tudo que está acontecendo, o que você pode aprender com aquela situação, né? A gente fala muito sobre resiliência, né? Quando a gente fala disso, né? De otimismo, né? Então, naquela situação que está acontecendo, que parece ruim, vamos dizer, né? E muitas vezes é mesmo, é ruim, né? Sim, Mas sempre tem alguma coisa para nos trazer, nem que de seja um aprendizado. aprendizado, Sim. né?
Então, é nisso que você tem que focar, tá? E você consegue fazer isso de uma forma melhor, né? Mais natural e gostosa, né? Se você se autoconhecer, né? Se você perceber das coisas que você gosta, que você não gosta, e quais são as suas forças, e usar isso no dia a dia, né? Então, usar suas forças no dia a dia, suas forças para passar por um momento de dificuldade, né? E usar o seu conhecimento do que gosta e do que não gosta para fazer melhores escolhas, né? Então, Excelente. então, isso tudo vai ajudar você a ter melhor bem-estar e focar no que funciona, que é o que a gente está falando aqui, né? Poderíamos resumir então isso, Eli, até para fazer um resuminho da pergunta da Paloma, que a gente pode fazer mindfulness, atenção plena, que é a meditação diária para poder desacelerar o fluxo de situação, pensamento, sentimento e reação, nova situação, né? Uhum, Aí eu passo a ter uma consciência mais clara e desacelero as minhas reações e eu posso começar a me auto-observar o que me faz bem e o que me faz mal. E junto disso eu posso responder o VIA no www.viame.org. Respondendo via, eu consigo entender e me conhecer quais são as minhas forças de caráter e buscar usá-las de maneira equilibrada e consciente. Correto? é isso aí, E é aí, isso com aí. base nisso, até conectando com o que a gente tem vivido, né? Nesse isolamento, uma das coisas que eu mais fiz foi amor ao aprendizado e amor. Por quê? Porque eu, com mais tempo, no meu caso específico, né? O fato de não me deslocar para fazer meus atendimentos, meu trabalho, né? Eu passei a estudar mais ainda, né? E como eu sei que estudar me alegra, me faz feliz, né? Eu usei de amor ao aprendizado. E usei de amor também com as pessoas próximas. Então eu passei a cuidar com mais carinho, com mais atenção das pessoas que estão ao meu redor, né? Então, com atenção Uhum, plena, com consciência do que eu gosto, do que eu não gosto, com consciência das minhas forças e buscando gerar oportunidade para usar essas forças, eu tenho perma, eu tenho emoção positiva e eu passo a focar naquilo que funciona. Com uma pergunta: o que eu aprendi com isso? E o que eu posso tirar de proveito disso? Sempre se perguntando uhum, e monitorando, né? O que eu estou pensando está me levando para o objetivo que eu quero? Se não, o que eu preciso ter no lugar disso para me levar em relação à direção e ao rumo do que eu quero? O que eu estou uhum. sentindo está me fazendo ir para o lugar que eu quero? Então é uma questão de autoconhecimento, automonitoramento e ajuste de rota. Correto? É isso aí, corretíssimo. E eu quero fazer um comentário sobre atenção plena e depois falar um pouco mais sobre relacionamentos positivos, tá? Maravilha. Então, atenção plena, né? Primeira coisa assim, a gente vai falar muito sobre isso, né? É assim, Semana que vem, inclusive, né? tema da próxima live, não é isso? Atenção E plena. esse é um tema assim que não tem como escapar dele, né? Sim. Como até resgatando o que eu falei aqui, né? A história de excesso de passado, excesso de futuro e presente, né? Então, Uhum. atenção plena é viver presente, né? Então, até você comentou que uma das práticas de atenção plena é meditação, né? Sim. Mas é só uma delas, certo? Boa. Porque a atenção plena, na verdade, é você estar atento a tudo que você está fazendo, a tudo que está acontecendo no momento presente, né? Uhum. Não só num momento de meditação, né? Então aqui, por exemplo, agora eu estou com atenção plena nessa conversa, prestando atenção no que está acontecendo e por aí vai, né? Sim, sim. É, e isso traz muita consciência, né? Traz aquela questão que eu falei de sair do piloto automático e prestar atenção no que você está sentindo, no que você está pensando, né? Isso é Uhum. uma condição fundamental para todo o resto acontecer, né? Uhum. Por isso que a Certo. gente traz tanta importância para esse tema, né? Sim, sim. E fecha esse parênteses. E aí eu queria falar um pouco mais sobre relacionamentos positivos, que é um daqueles pilares do PERMA, né? Que você explicou o quanto isso é importante, né? Que também tem vários autores, né? Vários estudiosos que falam sobre isso, que é uma coisa impressionante, né? Que é assim, ser humano é um ser social, né? E o quanto é importante
os relacionamentos, e assim, e não tem a ver com quantidade, né? Tem a ver com qualidade, né? Então não é assim, ah, nossa, eu tenho, 1 milhão de sei lá, amigos. tenho 1 milhão de amigos. Não, não é isso, né? Eu tenho 30 amigos. Não, se você tiver um, né? Se você tiver dois, basta. Se esse relacionamento, né, for sincero, for profundo, né, for positivo, né, como a gente fala. Com E aí o que integridade, é? né? Com Com verdade, com integridade, né? transparência. Isso, né? Que esse é o ponto, né? Como a gente constrói relacionamentos positivos, né? Sim. Então, é assim, primeira coisa, você tem que se conhecer. É o primeiro passo, né? A gente Uhum, falou, autoconhecimento é o começo de tudo, né? uhum. Para você começar a entender como você funciona, né? Você começa a entender melhor como o outro funciona, né? Aí você começa a respeitar as diferenças, a entender as diferenças, né? Construir a partir das diferenças e das semelhanças também. Gerando Relacionamentos relacionamento saudáveis. saudável, como a Bá falou. Exatamente, né? Sim. E aí, uma dica, né, uma prática também, que vem de novo a atenção plena, né? A hora que você tiver com alguém, né, que tá nessa condição, né, que é um relacionamento positivo, saudável, esteja com a pessoa, esteja presente, né? Uhum. Então não é aquela coisa de corpo presente, não, você tem que estar presente inteiro, né? Sim. Não é, a pessoa tá falando com você e você tá No olhando no WhatsApp. WhatsApp. Isso não serve, né? Sim. Isso não serve. Você tem que estar ali conversando, né, genuinamente presente e interessado, né, no que a pessoa está falando, não só com as palavras, né, mas também o não verbal, Sim. né? Você tem que perceber o que a pessoa está te falando e o que ela não está falando, né? Está Você tem que conectado de verdade, né? conectado, né? Uhum. Então tem muitos estudos que falam que isso assim, é fundamental, né, para bem-estar. Isso muda também, tem até questões de longevidade, né? Você vive mais e vive mais saudável quando você tem relacionamentos positivos na sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Inclusive, nós vamos colocar depois do post desse vídeo um link de um estudo de um vídeo do TED, né? De um dos diretores do programa da Harvard, tem mais de 75 anos. É um estudo, né? Que monitorou dois perfis, um muito pobre e um bem privilegiado, lá em Boston, né? Uhum, Do pessoal isso. de Harvard e um do pessoal do subúrbio de Harvard, né? E faz mais de É. 75 anos que eles estão monitorando essas pessoas. E aí eles descobriram que o ponto-chave de aumento de saúde e de longevidade são relacionamentos saudáveis com qualidade, né? Que é É isso que isso você falou, aí. né, Eli? É Não tem nada a ver maravilhoso. com, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com grandes realizações, nada disso, Uhum. né? Relacionamentos saudáveis é o que fez esse grupo de estudo ter mais longevidade e Sim, com mais saúde, sim, né? E mais felicidade. É isso. exatamente. Então assim, é uma coisa impressionante, É né? Tipo, impressionante. Vale a pena tentar, né, gente? Esse é o Sim, ponto, né? sim. Vale a pena tentar. E ele me fala um pouquinho, a gente falou que ia falar em questão de diminuir um pouco a interferência. O estresse, ele é só É, negativo ou ele tem um lado positivo também? O que, que a gente pode falar do estresse? pois esse é excelente ponto, né? O estresse, a gente sempre tem essa tendência a falar assim, não, estresse é ruim, né? Uhum. Todo mundo tem Senso esse comum, né? pensamento, né? Senso comum, exatamente, né? Só que na verdade, quando a gente para um pouquinho para pensar sobre isso, né? E tem inclusive estudos, né, que falam sobre isso também. O estresse num determinado nível, lógico que eu não estou falando dos extremos, né? Sim, Mas um nível inicial de estresse, né? Vamos falar assim, um nível mínimo ali, é bom, é saudável. saudável. É saudável, né? Que Uhum. esse nível, ele na verdade, o que ele faz? Ele faz a gente se engajar, né? A gente ter mais energia e mais foco para realizar a coisa, né? Aquela, né? Dá aquela coisa assim, né? Você fala assim, não, eu preciso fazer isso aqui. É um estresse bom, né? Uhum. Então tem até estudo que fala
que pessoas que entendem isso, né, que o estresse pode ser bom e, portanto, tem essa interpretação positiva, né, do estresse, consegue aproveitar melhor aquele sentimento de estresse inicial, são as pessoas que têm mais bem-estar e maior realização, porque elas aproveitam isso. Então, você ter essa consciência também que o estresse pode ser bom é uma coisa boa, né? O que não é bom é você não conseguir parar para se recuperar, vamos dizer assim, É né? igual treinar o Tem uma... músculo. É, Se isso eu quem treino sem fala parar para bastante. recuperar, eu estouro o meu músculo. É isso aí. Né? Quem fala bastante sobre isso, que eu gosto de ver, é o Tal Ben-Shahar, né? Ele fala o seguinte, ele faz essa analogia, né? Assim, olha, pensa você, por exemplo, indo numa academia, né? Fazer musculação, né? Uhum. Então, lá no primeiro dia, você levanta lá 5 quilos, né? No segundo, 6 quilos, né? 7 quilos, e vai aumentando, né? E você vai ficando mais musculoso. Você está estressando o seu músculo, e isso é uma coisa positiva, né? Você está obtendo ali resultado, Uhum. né? Quando isso começa a ser ruim, quando você não para se recuperar. Então, ao invés de você continuar naquela crescente, né, de ganhar mais músculo e mais força, você acaba se machucando. Uhum. Então, aquilo acaba sendo prejudicial. É onde entra a questão do estresse ser prejudicial, né? Uhum. Ao invés de você ficar mais forte, você fica mais fraco, porque você se machuca. Uhum. Então, na verdade, o estresse não é o problema, né? O estresse não é vilão, né? Todo mundo sente estresse, pessoas felizes ou não, todo mundo sente, né? Todo mundo passa por isso. A diferença e o grande pulo do gato é você saber se recuperar. Boa. Então, por exemplo, né, trazendo para um outro exemplo, né, usei o de academia, que até a Lu se identificou aí, né, Lu? Trazendo outro exemplo, né, de trabalho mesmo, né? Não, eu falei assim, não, eu vou aqui trabalhar, sei lá, 2 dias seguidos, né? Vou enfiar a cabeça nesse trabalho aqui, porque eu preciso entregar. Ou, por exemplo, estudar, né, para uma prova, né? Fico 3 dias sem dormir, porque aquele foco. Isso não como é que eu vou dizer, recomendável, né? Porque você não respeita essa questão da pausa para recuperação. Então, Precisamos, né? você precisamos, todo mundo precisa. E dependendo, varia o tempo de recuperação, na verdade, varia de indivíduo para indivíduo e do desafio que o indivíduo está vivendo, né? Não tem uma receita de bolo, mas todo mundo precisa de recuperação, Eu né? gosto até de citar, ele, uma coisa interessante conectada com as forças de caráter. Inclusive, a minha segunda delas, que é o humor, né? Aham, Eu me lembro muito bem quando eu estava trabalhando corporativamente em projetos, o bicho pegando fogo, né? aham, E que é normal ter um grande momento de estresse ali. Às vezes, depois de uma reunião onde chega o diretor, chega o líder do projeto e bota pilha em todo mundo, né? Uma coisa que eu curtia fazer e que hoje eu tenho uma consciência do quão positivo era aquilo, né? É óbvio que tem que saber o momento certo de colocar, né? Depois que chegou, passou a mensagem, estressou todo mundo, colocou todo mundo na mesma linha, a meta, o objetivo é esse, para tal dia tem que fazer. Se a gente solta no final da reunião, antes de todo mundo sair para ação, uma piadinha, um humor com aquilo, aquilo é um momento já de desestresse. Aquilo já é um momento de recuperação. Aquilo já é um momento de dar um alívio, né, mental em relação ao que está acontecendo, né? Então a gente é pode isso aí. usar de humor de uma maneira equilibrada também nas situações, Sim, mesmo corporativamente, para a gente atingir objetivos, né? trazer leveza, né? Trazer leveza. O assunto não deixa de ficar sério, só fica Uhum. mais leve, Fica né? mais leve. Então, Excelente. olha só, em relação ao estresse, né? A gente falou então de interpretar,
de forma mais positiva, que o estresse, na verdade, ele pode ser bom, né? Uhum. É você aprender a fazer essas pausas de recuperação, Sim. e aí você acha o seu ritmo, pode ser desde 2 minutinhos até umas férias de um mês inteiro, Dependendo certo? do que e do propósito, né, digamos. É, exatamente, né? Então, né, isso também. E o terceiro ponto, né, que eu quero trazer aqui é a questão de simplificação das coisas, né? Boa. Então, o que eu quero dizer com simplificar as coisas, né? Então, primeiro, não tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? A história da multitarefa, né? Que também é outro mal do século, né? Sim. Todo mundo querendo fazer tudo ao mesmo tempo, todo mundo morrendo de pressa, né? Uhum. Na verdade, isso é uma péssima ideia, né? O ser humano não é multitarefa, né? Especialmente quando a gente está falando de tarefas que exigem atenção, e criatividade, E que são né? Tem um complexas, processo, né? Com tem muitos isso, atividade passos. complexa, né? Que exige criatividade, né? Você não consegue fazer mais de uma ao mesmo tempo, né? Uhum. E quando você tenta, né, na verdade, você começa uma, para, começa outra, para, começa uma, para. Parece simultâneo, mas não é, né? E essas retomadas da atividade pioram o seu desempenho e na soma total também aumenta o tempo, No né? final, né? No final, né, somando tudo, você piorou o tempo, Sim. né? E quando você, e olha só outro dado, né, também comprovado aí. E quando você tenta fazer essas coisas, né, um monte de coisa ao mesmo tempo, né, é como se você estivesse diminuindo o seu QI em 10 pontos. Tal Ben Ou Shahar que seja, fala isso, né? Na pesquisa dele. talvez Shahar fala isso, exatamente. Então, ao invés de você fazer melhor aquela atividade, você está piorando o seu desempenho, né? Olha que Então, é uma curioso. péssima ideia. Uhum. Então, e isso acaba estressando. Então, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Também é um caminho contrário de controlar estresse e ansiedade, né? Então, qual é Uhum. a dica? Faça uma coisa de cada vez até terminar. É Boa. foco, Ótimo. entendeu? É Ótimo. foco, né? Sim. E, e por fim, falando, né, também mais uma dica aí, né, para controlar a ansiedade, especialmente, né, é a questão de organização e planejamento, Uhum. né? Ah, Márcia, tô saindo para participar de um simpósio. Parabéns pela live, sucesso. Obrigado, Obrigada, Márcia. Márcia. Um beijo, bom simpósio. Obrigado. A Fabi falou também, a Bá falou também do bom exemplo, excelente exemplo, e a Lu também, bom exemplo, excelente comparação, a É, Bá falou. E Então, em relação à ansiedade, né? A dica aqui é organização e planejamento, né? Então, você ter uma vida organizada, né? Você ter pensamentos organizados, né? As coisas organizadas, né? Na sua casa, no seu trabalho. Isso ajuda também o fluxo do pensamento ser melhor, né? uhum, E quando você faz plano, né? Lembra que a gente falou um pouquinho que a ansiedade é excesso de futuro, né? sim, Você fica pensando no futuro, não sabe o que vai acontecer, e você fica ansioso, né? Mas quando você faz plano, né, você resolve um pouco isso, né? Porque você minimamente tem uma ideia do que vai acontecer. Não que o plano vai ser exatamente daquele jeito, né? sim. Que a realidade vai ser exatamente como o plano. Mas você tem uma ideia do que vai acontecer, Diminui né? a ansiedade, né? E isso diminui muito a ansiedade, né? Então, outra dica aqui para esse ponto é faça planos, né? Planeje-se, se organize, né? Faça uma coisa de cada vez com foco, né? E isso e com atenção plena, não é isso? 2 minutos para E terminar a nossa live, Eli. muito bem. Acho que É, conseguimos falar tudo, hein? conseguimos falar tudo. Maurício, obrigado, meu amigo. Muito obrigado por participar. Se a gente puder, então, Obrigada. resumir, Eli, atenção plena, mindfulness, foco no presente, PERMA, emoção positiva fazendo via para gerar autoconhecimento, saber o que eu gosto, o que eu não gosto, e entender que o estresse é positivo, me coloque em ação, e se eu criar planos, eu diminuo a ansiedade do futuro, vivendo o presente, e eu uso o passado como aprendizado, correto? Correto, perfeito. É isso mesmo. Quer falar mais alguma coisa? Alguém quer fazer alguma perguntinha antes da gente se terminar? Falta 1 minuto e 5 segundos para terminar nossa live.
Olha aí quem entrou, a Deia. Oh, saudade, minha amiga. Obrigado, Bá, pelos comentários. Obrigado, Lu. Obrigada, Obrigado, Paloma. Paloma. Mas acho que é isso, Dani. Falamos tudo, você resumiu bem agora, no fim, né? Maravilha. Ó, vendo quem está online aqui, temos a Rosana, a Fabi, a Andréa Moreira, Andréa Moreira Pinto, É, ela que eu que falei, a delícia! Deia. O A Maurício e Deia, a Paloma. Pessoal, muito obrigado Fabi. por participarem, tá? Obrigado, gratidão. E quarta que vem estamos de novo às 19 horas junto aqui. Certo? Falando de atenção plena, é isso Falando aí. de E atenção essa plena. live vai ficar gravada no Instagram do Dani, né? Então, se quiser assistir de novo, ou quem perdeu aí, Só pode entrar lá. assistir, tá? Muito obrigada por tudo. Prazer Obrigado. ver